a Priscila vai dar um bom dia dela de inaugural para todos vocês. Bom, hoje vamos abordar exatamente temas relacionados à petição inicial, improcedência liminar do pedido, situações novas e atuais, né? Audiência preliminar, e aqui nós tomamos a liberdade de chamá-la de preliminar, uma vez o Código trata de conciliação e mediação, mas preliminar porque, né? Ela inicia esse procedimento comum, e aí tem o porquê disso, nós vamos discutir isso também, e atos do próprio réu. Hoje, o CPC ele não trata como resposta, né? Aí outros colegas também poderão acrescentar algumas situações nesse sentido. Julgamento conforme o estado do processo, porque existem situações que podem acontecer, e a fase de saneamento e organização. O que a gente tem percebido de toda essa história, toda essa conversa do CPC? O CPC, a mentalidade dos juízes CNJ tem mudado ou tem dado informações de mudança de peticionamento. Inclusive, o escritório está muito forte na mudança da comunicação com o judiciário, né? Sobretudo o judiciário. Com os clientes a gente tem uma facilidade, obviamente, né, pelo trato, mas com o judiciário a comunicação está diferenciada ou está mudando para situações novas, o que a gente vai ver, aprender e discutir aqui, né? Trocar informações, obviamente. Vamos lá. Procedimento comum. Aqui, ultrapassada todas aquelas circunstâncias genéricas do que a gente já tinha visto, né? Nós estamos trabalhando com o procedimento comum. Por que comum? Porque ele é subsidiário a vários outros, porque ele é um procedimento que aplica-se, né, com maior volume de regramentos. Eu posso discutir qualquer matéria probatória, eu posso trazer qualquer circunstância aos autos do processo, né? Então, ele é comum porque abarca toda e qualquer discussão dentro do processo civil. Tá? E é uma coisa importante, até ontem a gente usou numa situação, eu, doutor Gabriel, doutora Jéssica, aí fizemos uma impugnação, e essa impugnação a gente discutia exatamente o cabimento ou não da situação da impugnação, e nós falamos em alguns trechos de que o processo de execução, assim como os embargos, ele tem subsidiariedade do procedimento comum. Logo, poderíamos estar ou trazer regras nesse sentido e, inclusive, né, buscar e chamamos atenção. Por exemplo, situações que os embargos à execução traz como condições essenciais, né, como provar o alegado, né, isso é a situação agora do procedimento comum, a gente expôs isso na petição, buscando exatamente requisitos e raízes do processo comum lá por uma impugnação aos embargos de execução. Então, isso é muito bom, essa sinergia processual, ela é uma situação que movimenta, né? Por isso a sinergia aí é dinâmica e a gente tem que estar atento a esses procedimentos. Houveram algumas mudanças importantes na petição inicial. O Maciel, a gente tem falado aí, o Maciel sempre relembra o CPC de 73, né? Reportando os artigos 282 da petição inicial, né, Igor? Mas hoje nós estamos no 318. Porque isso é vício, sim, certamente. São muitos anos de atuação nisso aí, né? Então é necessário o cacoete. Hoje, antigamente, até o Código de 2015, a petição era sempre endereçada ao senhor, doutor, juiz de direito, né? Enfim, que era o que normalmente as peças vinham. Hoje a gente direciona ao juízo. E é importante a evolução técnica, até os doutrinadores falam isso dessa técnica, por quê? Porque o juiz, a pessoa juiz, ela muda, né? Agora, o juízo, aquela vara, aquilo fica. E aí o código veio com essa percepção sutil, mas existe. Outra situação que traz alguma... despertou alguma situação do legislador foi a questão de qualificação no que compete à união estável e CPF. É muito raro, às vezes você vê algum colega, às vezes os colegas podem estar se perguntando aí, né? Gente, mas isso a gente sempre colocou, CPF, RG, Estado Civil e tal. Mas o código veio agora e determinou. Então é importante essas informações, exatamente para haver ou não discussões sobre patrimônio do cônjuge, uma vez que ele não
fizer parte em uma ação, nesse sentido. E CPF para separar homônimos, né? E a utilização do CPF, ela está sendo amplamente larga dentro do poder público. Só fazer um adendo aí, Jefferson. Eu estou sempre olhando aqui essa parte, né? Tentando dar uma lembrança prática. Primeiro, a gente escrevia excelentíssimo senhor, entre parênteses o senhora, né? O A, doutor, doutora, juiz de direito quando no Justiça Comum. Ok, hoje nós colocamos ao juízo, né? Eu, para não tirar muitos lisonjeios aos magistrados, todos, eu tenho usado a palavra douto, ao douto juízo da vara da Câmara Civil tal, ponto, né? E com relação à qualificação de cônjuge, isso é muito importante a gente olhar. Eu não tenho visto punição, né, por quem não coloca isso adequadamente, mas tem as situações em que isso é interessante colocar por causa da discussão que vier depois. Se a pessoa tem uma união estável e tem patrimônio, certamente, se eles estão em união estável, pode ser que a aquisição de uma casa, de um lote que aconteceu dentro dessa união estável, ainda que só de fato, ela não tenha sido feita em nome de ambos. E um cônjuge afetado judicialmente pode levar o patrimônio dos dois. Já é um facilitador essa relação, essa menção, essa informação dessa união estável no processo. Ou, às vezes, até não, né? Quando se quer negar. Mas, então, é interessante estar atento a isso aí, tá? O e-mail e outras coisas que a gente vai falar a posteriori aí. Mas vamos lá, vamos continuando. Isso. Situações que, em princípio, era praxe, né? Uma vez distribuída a petição inicial, o autor só poderia emendá-la até a citação efetiva, né, do réu sem consentimento, claro, né? Então, isso permanece e, lembro sempre, qual momento, doutor, já expediu a citação ou ele tomou conhecimento, né? Então, claro, obviamente, uma vez que todos os atos acontecem no processo, citado, juntado, por exemplo, o AR nos autos, ali, daquele momento em diante, não pode ser emendado inicial sem que o réu tenha o seu consentimento. E essa emenda, ela vai possibilitar o autor, né, caso seja necessário e interessante, até a fase de saneamento, ou seja, encerrada a contestação, a fase postulatória, o juiz no saneamento, ainda assim poderia se fazer uma emenda, né, caso fosse necessário. Mas toda emenda feita e após a citação consentida pelo réu, óbvio, tem que resguardar o direito à ampla defesa e o contraditório. Claro que o réu pode se manifestar sobre eventual emenda, documento juntado, isso tradicional. E a gente vai falar nisso, mas só porque nós já mencionamos isso na parte de com reconvenção, o Código de 2015 ele deu uma atenção especial à reconvenção. Ele cuida da reconvenção com todos os requisitos, e não requisitos, né, necessariamente, mas todos os assuntos atinentes à própria petição inicial. Então, é cabível também emendas à reconvenção sem problema nenhum, né? Valor da causa é tradicional, toda ação ela tem que ter causa, ela tem que ter valor de causa, obviamente, e para se concluir a petição, com o preâmbulo, qualificação de todo mundo, causa de pedir, que é o que você está mostrando para o judiciário, o que você quer, atrelando uma situação de fato com o fundamento, ou seja, a lei, dentro disso aí, vai chegar exatamente no pedido. A conclusão, ou seja, a causa de pedir, ela tem que estar ligada ao pedido. Comumente, a gente recebe algumas situações, quando estamos defendendo alguns clientes aqui em fase de contestação, que a petição do sujeito está completamente desconecta. O cara fala uma coisa e tal, depois tem um pedido lá atravessado que não foi nem citado, não foi falado. Então, tem que haver essa conexão de situações para evitar eventuais interferimentos. Claro, se nós estamos do lado do réu fazendo essas contestações, uma petição mal feita para a gente é uma beleza, né? É uma delícia. Agora, do outro lado, a petição tem que ser muito bem instruída. É o que nós chamamos até atenção, que é o documento mais importante. Estrategicamente, é o documento mais importante, né?
vale lembrar que a petição inicial, você está apresentando ao juiz a sua pretensão do direito. Então, ali, você já tem que apresentar suas provas que puder naquele contexto, para o juiz entender da causa e já começar a formar o convencimento dele. E por que estrategicamente? Ora, sabendo que é um procedimento comum, fatalmente eu serei intimado com uma impugnação ou uma contestação. É um novo momento que o autor vai ter para falar, né? E se assim o for, eventualmente, eu não pincelo tudo na minha petição inicial e arremato na minha impugnação, dependendo do que for arguído em contestação pelo réu. Então, esses aspectos, né, jurídicos, do que consta aqui, tem que ser muito bem sedimentado na cabeça do advogado, do operador de direito, inclusive os passos processuais, para você esquematizar uma estratégia processual em torno daquilo ali, né? Separamos uma situação chamada de legal design, que alguns chamam de soft law, entre outras coisas aqui, né? Mas, enfim, é a nova perspectiva e a nova situação que nós estamos já bem adiantados com isso, para mudar a comunicação do escritório com o judiciário. E por que o judiciário? Todos nós sabemos, isso é um relato comum das próprias câmaras, varas, de que petições muito extensas, acabam gerando equívocos, contradições e gera preguiça nas pessoas de ler, né? Até porque eu sempre falo isso com os alunos, a gente sempre tem reportado isso, frisado muito com a nossa equipe, de que o português é a nossa ferramenta. Temos que ser claro, temos que ser objetivo e saber escrever. E isso o WhatsApp vem prejudicando, né? Porque é o tal do VC, OBG, não sei o que, isso aí prejudica muito a leitura. Enfim, esse legal design é a situação que vai fazer a diferença e a gente acredita muito numa potencialidade no escritório com o judiciário. O Igor vai falar algumas coisas, mas existem alguns slides aqui que vale a pena a gente tratar sobre isso. Igor, quer fazer algum parâmetro sobre o legal design? Olha, essa situação do legal design, essa nova forma de... A gente traduz isso aí tudo depois na automação, legal design, essa nova comunicação, isso se soma à gestão interna e o que muita gente dá o nome aí de inteligência artificial. A gente é muito cético com relação a certas coisas aí que vêm com o marketing que gera angústia também, tá? Ai, meu Deus, inteligência artificial que vai substituir muitos de nós, que vai fazer assim, vai fazer assado. Nada, fiquem tranquilos que os bons advogados não vão perder espaço nunca. Isso a gente vai concluir, eu vou concluir ao final aqui e mostrar a vocês. Mas vamos lá primeiro essa situação da comunicação, essa nova forma de comunicação da petição inicial. Nos juízos, tá? Como é que essa coisa... A gente já atua fazendo isso aqui no escritório, antes de ter esse nome, legal design, essa coisa toda. Muita gente está dando curso disso. A gente já atua com petições muito desenhadas, muito claras, com gráficos, com setas apontando, com sumário, com síntese de pedidos há muitos anos, né? E agora a gente deu uma repaginada, conforme alguns livros europeus, algumas coisas, alguma coisa do Brasil também. Estamos desenhando para colocar na ponta. Mas o que eu falo do legal design? Como a gente disse, né, nada para a gente ficar muito apavorado e tal, temos que estar por dentro e começarmos a ver essas coisas. A petição tem que ter empatia, ela tem que ter comunicação direta com o jurisdicionado, quiçá quando for com ele, né? Porque então a gente tem vários exemplos aqui de gente que não olha, não vê, decide sem olhar, advogado que olha processo. Bom, primeiro, petições longas demais, aquela petição muito escrita, muito pesada, prolixa, a gente tem que jogar a coisa na hora certa e dar um brilho a posteriori, se for o caso, na redação. Petições maiores, vamos colocar um índicezinho, onde o juiz vá direto ao ponto. Às vezes se escreve muito, e o que você quer dar o destaque, você não consegue. Gasta-se muitas páginas contando o histórico disso, o histórico daquilo, o enquadramento processual, jurisprudência uma atrás da outra.
né? Então, a gente tem que ter esse tato. Na peça com legal design, né, ela poderia também ser extensa. Ela só é uma nova forma de comunicação que nos abrevia alguns caminhos, alguma forma de chegarmos ao magistrado. A gente tem a escrita, né? Aprendemos a escrever, nos manifestarmos pela escrita do português. Agora temos também ferramentas como gráficos, QR Code de vídeos. Não há vedação em que você jogue na sua peça um QR Code explicativo de algumas provas, com menção onde elas estão, com a filmagem de alguma situação, né? Aí nós entraríamos, mas vídeo é permitido, não é permitido, e você ganha aí um esclarecimento muito poderoso ao magistrado, né? Com essas ferramentas. Então, nós vamos usar essas ferramentas, muito desenho, muita síntese de como a coisa aconteceu, um gráfico demonstrativo, como a gente vai poder ir descendo aqui. Vocês estão vendo aqui um QR Code, gráficos, provas. Porque, se, por exemplo, você vai ter uma peça com 50 páginas, que seja, às vezes tem muito mais, de 1000 que chega. Gente, vamos raciocinar aqui. O juiz vai pegar aquilo. Juiz nem é juiz, a gente sabe que muito raramente é um juiz. Né? Num processo ali ordinário, um dano moral, aquela coisa que acontece o tempo inteiro, o juiz não pega isso, não. Sinceramente, não. Né? Se for numa comarca muito pequena, nova, que ele não tem assessor, e olhe lá, tá? Então, quem vai ler isso é estagiário, às vezes é um semileigo. Então, você vai colocar aquela coisa robuscada, pesada, que se demora a atingir o direito? Não dá. Primeiro, nos fatos, já traga a situação. Depois, traga já o direito nos fatos. Sem muita demanda, o que aconteceu, e dê ali aquele ponto nevrálgico, você já demonstra fortemente. Aí depois, quando você demora demais a mostrar o que você quer, o pessoal às vezes nem chega lá, né? Então, aí vem aquelas preliminares longas, uma situação, um enquadramento processual. Mas vem no dano moral e vamos contar o que é o dano moral, que o dano moral pode para pessoa jurídica, que é aquela situação constitucional do dano moral, o Código Civil, vai eterno. Você não, assim, opinião minha, não replica, pelo amor de Deus, esses dispositivos para o juiz de novo, não. Ele lê... Juiz, eu estou falando no geral, as pessoas leem 70 vezes isso todo dia. Você faz uma menção, adequação do direcionamento processual e material, coloca numa nota de rodapé, menciona o artigo, só aponta, e num parágrafo você levou quase tudo. E se quiser, põe numa notinha de rodapé um artigo para completar ou não. E você não vai gastar tempo sintonizando no juiz na coisa que ele está cansado de saber, ele só quer ver o nexo de causalidade. Não que nós vamos fazer uma petição incompleta, né? Uma petição que seja ineficiente, que não tenha uma técnica adequada à altura do escritório. Jamais, de forma alguma. Né? São cláusulas pétreas à condição técnica ultra refinada. Mas a comunicação vale tanto quanto. Né? Então, vamos chegar, aí a gente já coloca ali em sequência, estou passando para vocês aqui a nossa experiência, tá, gente? Aí a gente contou dos fatos e tal, aquele absurdo que aconteceu, essa situação, olha como foi íngreme essa situação, o encaixe instrumental dela é esse aqui, pequenininho, pouco, tá? E já vai ali no seu... A gente vai ao índice, que fala, aqui nesse primeiro item 1 você vai ter o fato, esse vai ter isso, esse mostra como é que há um nexo de causalidade, por exemplo, num dano moral, o porquê de uma liminar, aqui nós tratamos do periculum in mora e do fumus boni iuris, por quê? Até, por incrível que pareça, a gente já teve tanto estagiário aqui que depois liga para mim e fala, Igor, estou fazendo umas sentenças aqui, me ajuda? Eu falo, Pai eterno, né? Nada contra nossos queridíssimos estagiários, mas é para a gente do lado de cá saber disso, né? Então mostra o índice, desenho direito, e ficam peças enxutas que dá gosto de ver. Nós vamos ter condição de mostrar algumas aí, né, Priscila? Uma parte e tal. O que a gente tem feito, por exemplo? Jurisprudência, né? Tem aquela parte que a gente fala assim, destaca-se, né?
que é a parte que você quer marcar da jurisprudência, que é interessante, a gente faz o quê? Escreve só aquilo, numa cor legal, numa cor leve, e ao lado da peça, ou embaixo, a gente diz a origem daquela jurisprudência e joga o inteiro teor. Por quê? O juiz não vai precisar ficar lendo e tal, aquele tanto de número de processos, sujando, comprometendo a mente da pessoa, né? Fazendo menção àquele tanto de coisa, aquela peça tem que ser clean, né? Então, essa é uma estruturação nova do legal design que a gente vai fazer, que é um design da peça, novo, né? Com muita técnica de neurolinguística que vocês estão vendo. Por exemplo, uma citação, né? Conforme o artigo tal, aí a gente coloca isso aqui na lateral, tem uma área e ele pode passar batido, sem precisar ficar lendo aquilo também, não está no corpo da peça, está ali do lado. Ele já bateu o olho, já está cansado de conhecer artigo e ver, etc., e vai ao que interessa a vocês. E uma coisa que a gente vê na vida, né? Quanto mais a pessoa sabe, ela menos escreve. Quanto mais se sabe, menos escreve. Às vezes aqui no escritório a gente pega a petição inicial grande, eu falo assim, de execução. Fala, gente, execução, quanto mais a gente fala, quem muito fala dá bom dia cavalo. Tem cada caso aqui que a gente não precisa contar, porque não, daria assim, um dia inteiro da gente ficar contando caso aqui, discutindo essas situações. Mas a execução tá devendo, tá aqui no título de crédito que você emitiu, que diz que você paga tanto no valor de tal, a origem é essa, a correção está aqui, pague-se, ponto. O pedido é maior que a petição. Você não vai numa duplicata contar que foi feito um protesto, que o protesto é por indicação, aí você já vai arrumar um pano para manga para você. Está aqui uma duplicata, está aqui isso, está aqui o contrato, etc. Apto à execução, porque tem assinatura de 2 testemunhas e etc, e é líquido e certo, manda pagar. Quem quiser falar, fale o teu embargante a posteriori, se for o caso, né? Ele que traga situações. A petição inicial ela é uma grande arte, né? A contestação, você colocar o defeito, você demonstrar, você usar a seu favor a ferrugem do sistema, o atraso do sistema é muito bom. Então, a petição inicial é cada dia mais uma arte. Esse legal design vem. Você quer ganhar tempo, agilidade, objetividade e assertividade. Quem muito fala dá bom dia a cavalo, quem muito sai do seu histórico, dá pegas e situações do que você disse, depois não disse, né? Então, essa é uma nova perspectiva, a gente vai mostrando isso. Pode passar as situações aí, Priscila, das coisas que a gente menciona na petição, né? Nas petições, tá? Priscila? Isso aí nós fazemos também alguns organogramas, isso é muito viável. Alguns organogramas, a gente coloca isso em petição. A gente vai, por exemplo, mostrar uma DPJ. Pode ir lá no organograma, Priscila, por favor. Bom, mas dando sequência, usamos gráficos, fotos. Você tem uma foto tão impressionante para mostrar uma situação que está lá no meio de 1000 documentos. Pai, vamos pegar essa foto, vamos colar ali debaixo do argumento onde você mandou, com a bela de uma setinha, de uma mãozinha apontando, tá? Olha, e com referência embaixo. Olha aqui a prova que comprova em tal lugar dos autos. Identificação número tal. Ótimo. Eu te garanto que o juiz não vai lá olhar. Ele vai se dar por satisfeito com a essência da petição. Ele se convence ali, seja em defesa ou inicial, tá? Ele vai correr para lá. Ele vai valorizar isso. E esse QR Code, quando o julgado for realmente de maior pensamento, você pode ter certeza que vão ouvir. Até de curiosidade. Né? Quando o assessor, o estagiário ficar assim, nossa, mas falou isso, mas falou aquilo, que chegar naquela encruzilhadinha, ele vai clicar naquele QR Code seu e vai se decidir, tá? É uma forma nova de comunicação que vem aí, que vai ser maravilhosa, tá? Agora vamos falar um pouco nessas petições, como é que elas saem, né? Eu não gosto da palavra massa, não gosto da palavra volume, a gente tem um considerável número de processos aqui, mas a gente dá um trato de perfumaria, de artesania mesmo, artesanato, né, para nossas peças.
são nossas condições pétreas, a apuração técnica e etc. e tal. Mas, às vezes, algumas petições têm situações parecidas. Como é que o escritório faz? Aqui a gente vê muita gente vendendo aí fora. Ai, meu Deus, é inteligência artificial. O fulano trabalha com inteligência artificial. Nem o melhor computador do mundo, o mais potente do mundo, ele não passa de um monte de metal e plástico se ele não for alimentado. Tá? Então, para você ter a inteligência artificial, essa inteligência vem de quem? Nós não vamos comprar advogado em loja de software, não. Pelo menos acho que nós não vamos ver isso tão cedo, tá? Pode ser no futuro, coisas que eu imagino que vão acontecer, que eu posso comentar para vocês aí, visões minhas. Mas a automação, que muita gente gosta de ganhar dinheiro e fazer marketing com inteligência artificial, nada mais é porque muita gente pensa em fazer e quer fazer, eu preciso colocar isso na minha assessoria, na minha empresa, vamos fazer, que nós vamos... Olha, bacana. Mas a automação vem, por exemplo, quando você vai pegar uma peça, é um cliente X, aí você vai colocar o nome daquele cliente, seja inicial ou em defesa, e ela vai preencher o preâmbulo para você. É um réu, vários réus, um autor, vários autores, ela já vai fazer aí toda a concordância da petição, masculino, feminino, plural, singular dos autores. Ok. Aí a gente vem na primeira situação. Por exemplo, tem uma preliminar aqui, tem alguma coisa que a gente vai falar em preliminar, uma conexão. Ok. Aí você vai clicar naquele tipo de conexão, porque nós vamos ter a melhor redação do escritório, a mais sucinta e a mais, ao mesmo tempo, abrangente e atualizada, escrita pelos advogados experientes, já esquadrinhada e testada, e ela vai ser colada ali. Né? E a gente trabalha com duas telas. Depois vem uma situação de prescrição, o próprio computador vai contar essa prescrição. Vai olhar, tem sim, não tem não, e vamos ter um escritozinho ali de prescrição. Eita, cuidado, hein? Vamos falar de prescrição. Meu Deus, o que é a prescrição? O que a prescrição faz? Quais os efeitos da prescrição? Isso se chama encher o saco de juiz, tá, gente? Gastar tempo, tirar energia do seu argumento a posteriori. O cérebro já está cansado, o magistrado já se encheu de saco, aí vai coloca lá 6 doutrinas sobre prescrição. Pô, vamos poder fazer uma coisa charmosa ali, equilibrada, bacana da prescrição, está prescrito. Se for algum caso sui generis, colocam um complemento e a gente tem uma coisa pronta. E vão montando essa petição, tá? E passa para o pessoal de legal design, dos desenhos, fazer as provas, as situações, colar nessa petição, depois ela está montada numa segundo... E os pedidos também vão sendo montados pelo computador, isso não é, a gente tem a nossa TI interna, tá? E tem isso aqui desenvolvendo com a gente, usando isso aqui, você já vai montar os pedidos. Ah, vai ser uma desconsideração de personalidade jurídica. Nós vamos falar do artigo 137 lá do CPC de novo, toda vez escrever diferente. A gente pega aquela melhor escrita, aquela mais enxutazinha, mesmo porque isso nem está precisando mais tanto falar de instrumental, porque já não é coisa nova, os juízes já estão craques, já vai em cima, né? Trata-se de uma situação, de uma defesa, é inventário, é sucessão, tudo a mesma coisa, tá? Então, esse novo olhar para essa comunicação é muito importante. Então, essa automação que vem aí é nada mais, nada menos de você ter uma coisa organizada no escritório, na assessoria interna, no modo de arquivamento dos processos, inclusive. Tá? Por que eu estou entrando nessa situação de arquivamento de processo? Primeiro, a gente viu aqui a automação, você vai buscando as melhores redações, você pega uma redação do Dr. Omar, né? Ali sobre uma prescrição, uma situação especial ali de um consumerista, ou uma situação de tributário e tal, e vai lançar. Quando formos nos valer mão dessa prescrição, ela vai estar ali lançada para esse caso, você coloca e vai estar encaixando. Bom, isso é o aspecto da automação. Isso acontece em processos volumosos, né, com empresas maiores em que situações se repetem. Você vai pegar aquela jurisprudência mais encaixada daquele local, daquela localidade, e jogar. E não toda vez todo mundo ficar atrás da mesma jurisprudência e nem sempre ter o sucesso de achar aquela melhor.
E isso vai sendo repassado pelas boas cabeças sempre, de forma que a peça é a melhor sempre e a mais atualizada. Bom, agora o que eu falo que é o importante, a gente aqui nessa aula de petição inicial, o Igor está falando disso tudo, mas dá padrão de arquivo. Isso sim, aí eu vejo, quem sabe no futuro, a visão minha do Igor aqui, nós vamos ter advogado sim, de software, isso vai ser um patrimônio enorme que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos escritórios, etc. O que é um grande computador? É aquele capaz de trazer experiência em tempo rápido, de cruzar experiências, informações e tirar conclusões no maior rapidez possível. Ainda não tem nada nem próximo do cérebro humano, mas que tal você pegar um advogado ou um grande escritório que pega os seus cases ao longo de décadas e leis, passagens de leis, de codificações, de situações, de vivências humanas, e você as tem arquivadas com inteligência, com busca de situações, com breve relato de caso, e num belo de um futuro, você tem um compêndio acessível, aí sim por esse grande computador, que é um amontoado tecnológico de plástico e metais. Ele vai sim poder ser uma coisa, no futuro, eu imagino, de uma valia enorme. Aí você terá experiências, memórias e práticas das pessoas, do jurídico, podendo ser retomadas em experiências. Já pensou? Você vai escrever sobre isso e ele vai trazer montagens possíveis de vivências do passado? Então, isso aí é um pouco da inteligência artificial e da automação. Mas dão muito essa conotação, esse nome para a gente. O que pode desaparecer é muito daquele pessoal, aquele copia e cola, aquele repetitivo. Poxa, mas o advogado com inteligência de visão, o operador do direito, de uma assessoria interna de uma grande empresa, o inteligente, a pessoa que vê a estratégia, que sabe se valer da comunicação, esse vai ser indispensável para sempre. E usaram o nosso direito como um dos primeiros, né? Vamos trocar advogado por computador, colocar a gente na ponta da fila. Só que eu discordo veementemente disso, acho que nós vamos lá para a ponta traseira da fila, se equivocaram demais. E muitos colegas nossos foram aí gritar, vender a inteligência artificial, solução do mundo. Tá, ajuda pra caramba, ajuda bem, mas a decisão, o apito final é sempre do nosso cérebro, da nossa pessoa e da nossa galhardia, capacidade de conduzir, de inteligência, senão nada feito, tá? Eu acho que a medicina vai na frente, contabilidade vai à frente, um tanto de coisa vai à frente. A advocacia é o complexo, é a área de humanas, isso vem bem depois. Mas, não obstante isso existe, é uma notícia boa que eu tenho para dar, que eu acho que nós não vamos ser substituídos, nem tão cedo, é que também o que a gente até brincava hoje, uma década hoje tem 6 meses, tá, gente? Uma década tem 6 meses. A gente precisa se adaptar, o judiciário está muito forte, está atrasado, é atrasado, vem depois, mas o judiciário está fazendo análises fortíssimas disso aí para poder suportar a carga de coisas que tem. E boa a dica que eu humildemente posso deixar. Vamos repaginar essa forma nossa de comunicarmos com o judiciário. A gente aqui no escritório vai ter muita peça, muita coisa, muita forma de escrever. A gente vai fazer o lançamento das peças nossas aqui. Recuperando 2020, né? Vamos brincar isso aí, desenvolvemos um material muito bacana, muito maravilhoso, para a gente estar compartilhando com vocês, nossos colegas aí que estão com a gente no dia a dia. Vocês vão ver nas nossas peças como é que isso aí vai estar, ok? Era um pouco isso que eu tinha para dizer. Vou passar de novo para Jefferson, Priscila, Omar e todos aí que queiram também continuar a gente vendo aqui a situação do CPC, ok? Jefferson, Priscila. Vamos lá. Vamos lá. Os colegas também quiserem manifestar, viu, doutor Omar, fique à vontade, e entre outros colegas também, fique tranquilo. Bom, o Igor já disse tudo, né? Esses aqui são alguns exemplos do que a gente usa, né?
E eu lembro sempre de uma frase aí que o nosso presidente da OAB sempre falava em alguns discursos dele, que as peças, os discursos têm que ser como uma saia, né? Não pode ser longa demais a ponto de perder o foco, né, de gerar desinteresse, mas também não pode ser curta demais a ponto de faltar requisitos. Tem que ser justa e objetiva, né? É para tampar o que tem que ser tampado e gerar ainda assim atração dos magistrados, não é verdade? Ora, deixamos aqui algumas súmulas que tratam sobre situações necessárias. Desculpa, a doutora Isabel, ela levantou a mão, quer falar alguma coisa? A Priscila está me orientando aqui. Então, bom dia, pessoal. Eu queria fazer só um comentário em relação ao que o Igor mencionou, porque semana passada saiu uma pesquisa, eu estou fazendo um curso e saiu uma pesquisa de uma professora da PUC-Rio, falando a respeito de uma análise que eles fizeram sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que eles analisaram por que alguns juízes demoravam mais que outros para julgar. E aí eles foram pegando os casos e viram que alguns juízes demoravam 3 dias a mais porque eles esperavam o AR chegar. Outros demoravam 3 dias a mais porque esperavam tal citação passar tais dias. Então, assim, talvez, e eu concordo muito com o doutor Igor nesse sentido, a inteligência artificial vai vir muito para nos ajudar a entender por que dessa demora também em alguns casos e até estrategicamente ver qual será a melhor opção quando o nosso processo cai em tal vara ou quando o nosso processo vai para determinado juiz, né? Essas peças novas do legal design, elas estão aí, vêm com toda a força, mas também a inteligência artificial, ela vai muito mais do que isso, né? Muito boa a fala do doutor Igor, concordo plenamente. Ô Isabel, excelente a sua colocação, isso aí, e vem num ponto que a gente poderia um dia fazer um seminário, que ia ser uma delícia, aliás, vamos ter muita coisa maravilhosa para falar, da Isabel trazer para a gente a situação da jurimetria, né? Tem muita visão de jurimetria aí, que a gente tem que estar atento, porque antigamente era muito difícil, hoje já tem sistema, já há sistemas com análise global de secretarias, etc. A melhor jurisprudência, a melhor decisão não é daquele próprio desembargador, por exemplo, que você pega a decisão da própria Câmara ali e manda ver dele mesmo falando, dos colegas dele, etc. Bom, a jurimetria já avança em situações de você chegar num lugar e falar, você tem tantos processos, tantos são assim, esse juiz, ele concede as liminares em situações como o seu, esses outros não, esses aqui deferem isso, aquele não defere. Então, são também outras situações que nós vamos ter que lidar no futuro. E nesse ponto, realmente, a inteligência artificial, o logaritmo, vai poder nos ajudar demais, né? Você entender o judiciário por onde andas, né? Não vai ser aquela jurisprudência clara de imputar. Você vai ver como é que aquele juiz ali anda funcionando, aquilo que se fazia de pé de ouvido antigamente, etc. Hoje você vai fazer muito mais aprimoradamente por essa aplicação de jurimetria. Né? Como é que os juízes estão deferindo, por exemplo, liminares de sustação de protesto, situações de dano moral relativos a alguma coisa vinculada à Covid, obrigação de exames de Covid e por aí vai. Nesse momento, nós vamos começar a ter também, não só pelo estudo técnico, a visão de a quantas e como anda o judiciário local que trata aquele assunto que a gente quer, né? Então, nós vamos usar pesos e medidas diferentes em juízos diferentes também. Isso vai ser uma advocacia ultra moderna. Aí sim a gente vai ter aquele cômputo do computador chegar e dizer para a gente, olha, a pegada com esse juiz aqui é essa, olha lá. Já pensou? Exato. E aí a gente vai vendo onde é que vai andar. Mas atrás disso tudo, lembro mais uma vez, sempre as mentes humanas, né? Sempre. E nós temos que estar muito cientes, muito mesmo, dessas evoluções, dessas coisas que vêm vindo aí à nossa frente. Ok? Sob pena de ficarmos muito para trás. Muito. E outra coisa que eu acho que é ruim e é, ao mesmo tempo, alvissareira aos estudiosos,
aos operadores do direito. Muita gente fala, alunos, colegas de toda a natureza, das empresas, do escritório, clientes, gente amiga demais. Nossa, nós tem advogado demais, tem gente operadora de direito demais nesse Brasil. Ai, meu Deus, já é mais de 1 milhão aí na OAB. Preocupa não. Os advogados, os operadores de direito dessa trincheira, cada dia são mais raros. E a velocidade do tempo aumenta muito a cada minuto, a cada tempo. Vocês verem que uma virada de CPC, infelizmente, muitos colegas não têm pegada de volta. E essa pegada tecnológica, não só ocorrendo no judiciário, mas tendo obrigação de acontecer conosco, operadores do direito, a gente aqui com as empresas, a gente tem que ter uma afinação, uma capilaridade nacional, problema no sul, no norte, às vezes fora do Brasil, e resolver no mesmo dia, com atenção, com pesquisa. Quem tira o pé dessa giranda, desse 1 milhão aí, depois para voltar, queima o pé. Né? Então, operadores de direito, para mim, sou suspeito para falar, estão com tudo e tem um futuro maravilhoso pela frente. Manter essa pegada, essa inteligência, e é um dos motivos aqui desse nosso seminário, que a gente quer que fique cada dia mais longe, que se torne muito longevo e chegue a muitas pessoas. E todos vocês que nos assistem, né, isso aqui não tem objetivo comercial, financeiro, essa troca nossa entre colegas aqui, podem convidar os amigos aí, chamar a empresa toda, a gente manda um invite aqui para as pessoas que a gente sabe, do e-mail, etc. É uma coisa que aconteceu espontaneamente, mas vocês podem chamar o pessoal, todo mundo, todos da organização de vocês aí, colegas, ok, gente? Mas vamos adiante, tem muita coisa para tratar. Obrigado, Isabel, pela sua participação, muito legal. Ótimo. Bom, obrigado, doutor Isabel, é sempre importante, né, essas participações. Caso queiram manifestar, fique à vontade, ou levante a mão, ou interfira no áudio, fique tranquilo. Né? Emendas, é possível, a gente já discutiu, e é uma obrigação, eventualmente, né, caso falte algum requisito, o juiz tem que chamar o autor a emendar a inicial. Caso não faça, aí sim, indeferimento. E aí nós temos hipóteses taxativas desse indeferimento da petição inicial. Né? Não pode o juiz estender aquilo que está no artigo 330, né? Situações de ilegitimidade, inépcia, interesse processual, enfim, entre outros. Mas o que nós chamamos a atenção para o caso de indeferimento, e aí é importante, que nas ações em que houver discussões sobre empréstimo, financiamento, alienação de bem, o sujeito deve expor na sua petição inicial qual é o valor que ele entende como incontroverso e fazer um depósito daquele valor que ele entende como incontroverso. Tá? Isso aqui foi um ganho interessante dos bancos à época por uma mudança legislativa, né? Porque havia uma rediscussão de contratos de financiamento sobre diversos estilos e travava o pagamento. O sujeito não pagava uma vez, estava subjúdice, né? E depois, o doutor Henrique está falando infinitas revisionais, né, doutor Henrique? Exatamente. Você está me ouvindo aí? Eu estou com o microfone no mute aqui. Do Igor. Do Igor. Né? E é verdade, aí uma vez você está discutindo, o que acontece? Você não cumpre mais o contrato. Né? Isso aí veio um entrave para gerar esses absurdos também, porque aí é valorizar demais determinada parte. Né? Qualquer hipótese de indeferimento, e o importante, eu vou falar isso para vários colegas, vão falar, isso é óbvio, né? Indeferimento é inicial, sentença, recurso cabível, apelação. Só que o Código atual ele veio determinando qual é o regramento para isso. Então, atacava por apelação, né? Aviou o recurso, o juiz tem 5 dias para se retratar e vai citar o réu para apresentar contra as razões a apelação. Olha para você ver, não é apresentar contestação, ele vai apresentar contra a razão a apelação e isso vai ser julgado no tribunal de quem? Né? E depois o tribunal vai decidir pelo provimento ou não. Caso seja provida, volta-se àquela fase inicial. E aí, o retorno dos autos é que é o termo inicial aí para o réu apresentar a sua contestação. Mas aí nós vamos falar um pouco melhor disso aqui, eu estou andando um pouco mais célere nisso. Não podia deixar de mencionar aqui também uma questão que nossa advogada, a doutora Ludmila, está à frente, junto, né, conosco aí, do Legal Design, ela, o Fábio, a equipe toda aí
envolvida nisso aí, tá? Do legal design. Improcedência liminar do pedido. Olha que interessante, o CPC 2015 veio trazendo uma circunstância que o juiz, mesmo sem a citação, entendam bem, juiz de primeira instância, obviamente, né, o juiz singular, ele pode dar sentença de improcedência liminar do pedido, desde que estejam contra decisões de tribunais superiores, estou generalizando, né, decadência, prescrição, envolvida na causa a se discutir. Então, o juiz recebendo, ele pode desafogar o judiciário, digamos assim, com a improcedência. Obviamente, também atacável por apelação, nos mesmos moldes que nós falamos para o caso de indeferimento da inicial, né? E aqui nós destacamos uma decisão recente, até do Tribunal de Pernambuco, em que foi proferido um julgamento de improcedência liminar do pedido e sem observâncias do próprio requisito. Qual o requisito? Dos próprios requisitos da improcedência. O juiz decidiu a causa, né, prematuramente, e o tribunal, então, reformou aquela decisão ali para que o juiz, então, desse continuidade ao processo de conhecimento sob sua alçada. Então, são situações taxativas, não pode se estender. Juiz, quer dar improcedência liminar? Ok, dentro do que dispõe o artigo para tanto. A audiência de conciliação, ela é uma novidade, digamos assim, porque é uma obrigatoriedade, tá, acontecer. E por que o legislador encampou isso no procedimento comum de uma forma obrigatória, entre aspas, tá? Obrigatória. Por quê? Porque em muitas situações o aspecto subjetivo ele até se sobrepunha ao aspecto jurídico. O que eu estou dizendo e chamando a atenção com isso? Em alguns casos, o sujeito fala, poxa, entrou ação contra mim? Vou recorrer e não quero, vou contestar e não quero nem saber, agora estamos brigados. Então, a hipótese de se colocar uma audiência preliminar, o nome que nós demos, né, preliminar, e é muito utilizado, é exatamente de não formar o litígio, de tentar resolver aquela querela judicial ali, sem houver desavenças, a formação da lide, efetivamente, né, a briga, digamos assim. E também tem requisitos essenciais e que devem ser seguidos. Mínimo de realização dela, mínimo de 30 dias, com citação efetivada em até 20 dias da audiência, é exclusivamente para direitos disponíveis e tem que estar no interesse das partes, tá? Se ambas as partes não quiserem, então tem que manifestar nos autos, né? E hoje nós temos aqui, né, constantemente no escritório, a doutora Nicole, a doutora Daniela estão fazendo muitas audiências por videoconferência, né? Tem até uma portaria que nós destacamos do CNJ, exatamente após o decreto federal de pandemia, que foi no dia 20, né, o decreto, e essa portaria no dia 31 de março, expondo e dando alguns requisitos para a realização de audiências por videoconferência. Então, isso está acontecendo bastante aqui também. E aí, vez por outras, isso acontece por Teams, sistemas diversos, inclusive, a doutora Nicole relatou, até WhatsApp. Tem juiz que às vezes liga, né, para poder falar e discorrer sobre determinado ponto da audiência. Isso acontece. Nós vamos ter um momento também exclusivo para a audiência, que nós vamos abordar um pouco mais essa estrutura das videoconferências, tá? Como é que funciona, como é que se opera, e destacamos também aqui um link do TJ Mineiro, que existe o canal de videoconferência chamado de Webex, ou Webex, né, como queiram aí. A representação de advogado é obrigatória numa audiência, tá? Só que existe até uma discussão doutrinária falando o seguinte, olha, ok, o advogado é o possuidor aí do direito de postulação, mas o direito não é dele. E se a parte comparecer e não comparecer o advogado, ela pode recordar? Pode, né? Mas a lei, aí, do lado do legislador, veio privilegiando a classe para que sempre tenha um advogado. Lá na lei fala deve ter. Então, é só chamando essa atenção aqui também. Uma evolução que nós entendemos também para essa audiência é a possibilidade das partes, às vezes, não comparecerem, elas próprias, o que gerava, às vezes, muito entrave em várias discussões, né? Então, hoje pode-se fazer
uma procuração específica, eventualmente, para eu, Jefferson, estar assessorando o meu cliente, não, e ele, e um outro colega do escritório representando, né? Então, isso também ajudou. E essa audiência, ela dá a sua força de obrigatoriedade, porque se alguma das partes não comparecer, vai ser identificado como ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser aplicado multa àquela que não compareceu. Tá? Claro, devidamente instruída, né? Temos aqui jurisprudências que falam sobre isso. Quando não obedecidos os prazos, né, é um cerceamento do direito de defesa e tudo, a audiência, então, ou ato, é considerado nulo, é uma nulidade processual não obedecer os prazos. Eu estou sendo um pouco célere com as jurisprudências, porque nós vamos depois disponibilizá-las, tá? Outra jurisprudência falando que, inclusive, isso é matéria de ordem pública, né? E não pode acontecer o ato caso não obedeçam os prazos tradicionais, ou seja, de no mínimo 30 dias para realização e citação de pelo menos 20 dias do réu para que a audiência ocorra. Contestação, atos do réu aqui, né? A contestação, ela é feita em 15 dias, tradicionalmente já conhecemos. Agora, o que mais nos chamou a atenção? Termo inicial. Qual é o prazo que você tem para apresentar uma contestação? É de 15. Mas qual é o prazo? Bom, considerando que hoje a instrução da inicial, sendo direito disponível, marca-se audiência preliminar. Se o réu não quiser, ele tem que manifestar que não quer audiência. Então, do protocolo dele que não quer audiência, conta-se o prazo de 15 dias para a contestação. Se eventualmente a audiência aconteceu, que é o tradicional, após a audiência, ele tem 15 dias para fazer a juntada da sua defesa. Tá? Então, é importante isso, ter essa ciência, sobretudo para não haver peças intempestivas, né? E se houver um litisconsórcio passivo, como é que funciona? Ora, se houver 3, 4, 5 réus, à medida que eles forem manifestando desinteresse pela audiência, tá? Então, o prazo começa para cada um do seu protocolo. Se houver audiência, vale o prazo idêntico. É necessário contestar toda a matéria de fato e de direito, sob pena de preclusão, naquele momento. Tá? Existe a questão das preliminares, importantíssimas a serem apresentadas, e é o momento para tanto, né? E existem situações que os julgadores estão se lançando mão, melhor dizendo, que é da teoria da asserção. Olha só, eu tenho no artigo 337 as hipóteses de arguição de preliminares. Ok. Uma delas, tradicional, é a ilegitimidade. E aí, hipoteticamente, o magistrado pode entender que o processo não está maduro suficientemente àquele, não decidir e aguardar o mérito para quando chegar na sentença, ele então decidir essas questões preliminares. Isto está sendo amplamente utilizado até para gerar maior segurança ao juiz, né? Incompetências também podem ser tratadas dessa forma, e eventuais outras preliminares arguídas. Chamamos atenção também para o aspecto da arbitragem, porque se houver discussão contratual e cláusula de arbitragem inserida, uma das partes propuser demanda judicial e ninguém evocar a cláusula de arbitragem, o judiciário entende-se, então, que o sujeito abriu mão da arbitragem e quer permanecer no judiciário. É uma discussão, mas se ambas as partes não falaram, não evocaram, o judiciário estaria apto a decidir isso aqui. Até ontem mesmo estávamos discutindo isso nessa impugnação de uma situação de arbitragem, uma confissão de dívida exequenda, né? E aí a parte arguiu que não poderia ser o judiciário, deveria ser uma câmara arbitral. E já existe julgamentos nesse sentido, de que uma confissão de dívida, sendo título certo, líquido, exigível, mesmo com cláusula eventual de arbitragem, sua execução ela poderá se dar por meio do judiciário, sobretudo para a cobrança do valor, né, que era o caso. Existe uma falsa nomeação autoria, que não existe mais hoje, tá? Mas ela está inserida no tópico da contestação, que o sujeito que entende que é ilegítimo para responder àquela demanda, ele pode e deve indicar qual é o sujeito da relação jurídica. Então, ele tem que fazer isso.
Não se chama mais nomeação ou autoria, mas é como se fosse hoje, neste momento. São as situações mais relevantes que entendemos aqui para o fato de contestação, defesa do réu, né? Há uma resistência ao pedido do autor aqui, tá? A reconvenção, nós temos algumas situações destacadas, mas entendemos que ela assume, principalmente no CPC 2015, um status de ação principal, porque olha que interessante, o réu que reconvir, ele pode reconvir contra o autor, inclusive contra terceiros. O réu pode reconvir ele, mas um terceiro que entra na... E se o autor eventualmente desistir da sua ação, ok, segue a reconvenção pela via normal. Então, olha que interessante, que poder tem aí uma reconvenção, que é uma outra peça que a gente tem que ter total e especial atenção para a construção, né? Só que na reconvenção não é necessária citação. E aí sim, intimação, que pode se dar na pessoa do advogado. Muita atenção nesse sentido também. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Hipótese de revelia, também muito corriqueira antes aí no judiciário, são situações... Oi. Eu falo a questão da reconvenção, sobretudo na recuperação de crédito, a gente vê muito aqui, é comum assustar. Estão me ouvindo bem? Eu perdi a conexão. Tá. Sim, eu perdi a conexão. Estou te ouvindo bem, Igor. Tá, a gente fala da reconvenção aqui, porque a gente, todas as pessoas, clientes, e nós, a todo tempo a gente está trabalhando aqui com sustação de protestos, nesse momento, então, de pandemia, né? De impedimento de cobranças, ainda de implência alta. O judiciário está, assim, ainda mais repleto de ações discutindo créditos e débitos e etc., e sempre com pedidos liminares. E o que a gente observa, isso é uma questão tão simples, mas a gente vê muita gente aqui faz o seguinte: olha, tem uma sustação do teu protesto, uma situação de cobrança e tal, e o credor vai lá e se defende na sustação de protesto, ok, não, esse protesto é lícito, aconteceu, tá bom, maravilhoso, mas ele não devia se esquecer de reconvir, né? Para cobrar o que ele tem de crédito. Porque aí passa não sei quantos anos, um tempo, para decidir que aquele protesto vale, e só depois daquilo ele vai entrar com ação de cobrança. Não, faz as duas juntas que você já vai terminar aquilo ali, né? Você às vezes não tem título executivo, já vai culminar num cumprimento de sentença, pau que deu em Chico, deu em Francisco. Só para a gente ter atenção nisso aí, já vai trazer um cumprimento de sentença e já tá tentar trazer o dinheiro de volta. O protesto vai ficar até em segundo plano. Exatamente. E existe a questão da revelia, é interessante, né? Normalmente, quando a gente está iniciante nessa área, você fala assim, revelia, ganhei o processo, está tudo certo. Eu tenho situações que não ocorrem, uma delas são situações de direito, né? E mais, se eventualmente a petição inicial não está muito bem feita, não comporta documentos que comprovam as alegações autorais, pode ser que o juiz dê improcedência do pedido, mesmo em caso de revelia. Então, atenção ainda mais para a construção da sua petição inicial, né? Outras situações que já chamamos atenção em conversas anteriores é o fato de cumprimento, que o Igor falou aí muito bem. Olha, revelia, ok, procedência, tudo bem, vamos cumprir a sentença. Você pede para expropriar bens. É necessário, aqui nós já destacamos novamente o RESP, né, que no cumprimento da sentença seja necessária a intimação. Ora, intimação de quem é revel? E aí? Calma lá. Se foi constatada a revelia, é porque o sujeito foi citado, não compareceu. Você, então, peça a intimação no mesmo local em que foi citado, validamente. Se ele, então, no mesmo local, citado validamente, não compareceu no cumprimento, não se defendeu ou não pagou, aí dá-se continuidade ao cumprimento de sentença, tá? Até porque o réu devidamente citado, caso ele não esteja mais naquele endereço no momento da intimação do cumprimento, ele que manifeste nos autos de onde ele estará, né? Então, nesse sentido, é necessária a intimação para o cumprimento e faça isso no local onde houve a citação válida.
Perfeito? Algumas súmulas e decisões sobre a reconvenção, importante. E mesmo tendo essa reconvenção status de peça principal, digamos assim, tem que haver conexão, tá? A causa de pedir tem que ser apresentada para o autor. Se for uma situação completamente diferente, é hipótese de outra ação, e não reconvenção. A reconvenção, ela se amolda na causa de pedir apresentada ao réu, nos autos. Então, é importante ter essa informação também. E outra, reconvenção e petição inicial também são passíveis de sucumbência. E aí é uma decisão que nós colocamos recentíssima, em que um tribunal, né, desavisado aqui, deu honorários menores do que o patamar legal e dividindo 5 para reconvenção e 5 para inicial. Aí houve uma reforma falando que não, se é necessário, há uma necessidade de aplicação de 10 para uma e 10 para outra. Então, na reconvenção ainda há a sucumbência, importante para a gente poder avaliar, né, esse aspecto também. Sobretudo em campo aí nosso bolso, né? Bom, caminhando para o final, extinção do processo é possível, né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Julgamento conforme o estado do processo. É possível que o processo tenha o seu julgamento premeditado, ainda, digamos, prematuro, porque não atendeu à marcha processual tradicional, desde que não comporte provas. O CPC antigo falava o seguinte: é cabível julgamento antecipado desde que as questões sejam meramente de direito, jurídicas. Esse alargou um pouquinho mais. Por quê? Pode ser que as partes não queiram produzir mais provas, o processo já esteja maduro, tanto o autor quanto o réu já apresentaram o seu contexto e arcabouço documental, está ali, então pode-se pedir o julgamento antecipado, não há problema, ok? Existem situações também em que o juiz pode dar julgamento sobre determinados pedidos, considerando estar o processo maduro. Se assim for, o julgamento for parcial, tá? O recurso cabível contra essa decisão parcial é o agravo de instrumento. Uma atenção aí também, porque senão você fala, o juiz decidiu esse pedido aqui do autor, e aí vou apelar da decisão. O recurso cabível não é apelação, uma vez que o julgamento é parcial. E por que é agravo de instrumento? Porque a marcha processual vai continuar com outros pedidos. Então, ali é como se fosse status de decisão interlocutório, digamos assim. Situações que outro dia estávamos conversando aqui também, doutora Daniela, a gente discutiu, ok, Jefferson, estou na condição de réu, e aí o autor abandonou a causa. Tem muito tempo que ele não mexe com isso. Ok, vamos peticionar, né? Falando que ele abandonou a causa, o judiciário tem que intimá-lo para poder dar prosseguimento, e se assim não fizer, o juiz vai declarar a extinção do processo e mais, vai aplicar honorários sucumbenciais ao autor que deixou o seu processo de lado. Então, assim foi feito no caso ainda sub judice, acredito, né, que isso foi muito recente em nossa conversa. Por fim, hipótese de saneamento e organização, tá? Isso é uma questão muito interessante, daí a dinâmica e a importância do legal design e a comunicação com o judiciário. O juiz, neste momento de saneamento, ele vai resolver as questões pendentes, até aí nada de novo. Mas ele vai delimitar a controvérsia e distribuir o ônus da prova, e as partes ainda podem intervir nesse despacho, pedindo ao juiz que esclareça sobre determinados pontos. Olha só, não é embargo de declaração. Pode haver petição sobre o despacho de saneamento e organização, pedindo esclarecimento e ajustes em 5 dias para cada parte. Isso por quê? Porque o juiz ele está apresentando, direcionando o processo para a sua decisão. E aí ele ainda pode, nas causas complexas, e aí é uma sacada interessante que a gente entendeu, marcar uma audiência com a cooperação das partes. O que quer dizer isso, audiência com cooperação das partes? Não é para um lá e manter o seu posicionamento, o réu manter a sua resistência, o juiz vai sentar, discutir o fato, o processo, para poder chegar a uma decisão justa e rápida, conforme os fundamentos processuais lá no artigo 7º e 8º. Então, ele pode marcar essa IJ para a cooperação das partes. É uma novidade importante.
E se houver rol de testemunha ser apresentado? Ora, se houver rol de testemunha, o juiz chamou uma audiência de instrução e julgamento para cooperação e decisão, você lá naquele momento já leva o rol, inclusive as testemunhas arroladas. E se ele marcou audiência para o futuro, aí é a tradicional AIJ nossa, né? O sujeito tem até 15 dias para poder apresentar o seu rol de testemunha, considerando que, em linhas gerais, são 10 testemunhas a limitação, considerando 3 por fato, mas o magistrado pode reduzir esse número de testemunhas, ou até indeferir, considerando que as provas nos autos, elas já comprovam aquela alegação que a testemunha ia ratificar. Chamamos a atenção para mais uma coisa aqui, que o prazo é de até 15 dias nesse despacho de saneamento e organização. Mas se o juiz der um despacho e falar o seguinte, autor e réu, 15 dias para apresentar, 5 dias para apresentação do rol, está ok. E por que eu estou ressaltando? Nós já pegamos uma situação em juizado especial daqui de Belo Horizonte, que o juiz, né, que foi feita a audiência pelo conciliador, óbvio, relatada todas as situações, tinha preliminares, foi feita a impugnação das preliminares, e aí constou todas as informações e despacho judicial marcando a IJ. Ao final, ele colocou em linhas menores que o prazo era de 5 dias para apresentação do rol. Ora, todo mundo já acostumado aos 15 dias, né? Alguns ali perderam o prazo de apresentar testemunha. E aí é uma discricionariedade do magistrado, tá? Então, atenção quanto a isso aqui. Perfeito, estamos aqui já em fases finais, nas nossas atualidades, o nosso tempo também está se encerrando. Doutora Priscila trouxe aqui algumas atualidades, nós desmontamos isso aqui com o que tem mais de útil e recente, né, dentro do que acontece no judiciário, para poder fazer uma discussão sobre isso, que são algumas aqui que nós destacamos. Vou passar a palavra para a doutora Priscila, que vai discorrer um pouquinho sobre isso aí. Ótimo. Como tenho aqui o RESP na situação de inicial, foi uma decisão recente, interessante. Priscila está desconectada? Caiu? Não, ela vai falar, pedir para eu falar desse RESP aqui, que nós discutimos ontem. Existe uma venda de imóveis, né, uma decisão falando que venda de imóveis antes da IDPJ proposta já é pressuposto de fraude. Então, esse recurso especial, que foi da 4ª turma recente, ele dá um respaldo interessante para em aspectos, sobretudo, que a gente tem caminhado aqui, né? Situações de execução, a doutora Ludmila cuida muito disso aqui, e se eventualmente proposta a IDPJ, nesse percurso houver venda de bens, daquele núcleo ali que vai ser atingido a IDPJ, o STJ entendeu que é a situação de fraude, tá? Só para fazer um adendo aí, ô Jefferson, porque o que era o entendimento antigo disso aí? Era o seguinte, a desconsideração é para atingir um terceiro, ou um sócio, ou uma outra empresa, ou um outro grupo empresarial, e ele era considerado devedor a partir do momento da desconsideração. Sim. A partir daquele momento, a desconsideração o atingia. Mas agora houve o entendimento que a alienação de bens anterior até mesmo a esse marco, esse termo da desconsideração, é fraude também, mesmo quando ele hipoteticamente não era devedor. Obviamente, isso aí vai ter que estar recheado com várias situações, né? Vários sintomas, mas é um passo do judiciário nesse aspecto aí, que parece que o judiciário vai apertando os passos nesse sentido. Isso mesmo. Priscila. Bom, gente, bom dia. A gente teve uns probleminhas técnicos agora na parte da manhã. Quero agradecer a presença de todos, né? E a gente separou algumas matérias que foram mais interessantes no último intervalo do nosso último encontro. Recentemente, a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele aceitou o pedido de recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes e teve um recurso do Ministério Público que alegou que as associações civis sem fins lucrativos de cunho filantrópico não se enquadravam no artigo 1º da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Mas esse argumento não foi aceito e eles aceitaram o processamento da recuperação judicial.
que é uma seja, decisão né? interessante até mesmo para outras instituições dessa natureza. Pode A falar, gente Igor. está vendo aí o que se abre, né, em possibilidades, porque a recuperação judicial ela é, por força da lei, dita como exclusiva de empresários, pessoa jurídica empresário ou, no máximo, um empresário individual, né? Abre-se um campo aí agora para uma associação que não tem natureza jurídica de empresária, né? Ela não tem nem fim lucrativo. E quem sabe o meu Cruzeiro Esporte Clube tem solução, né? Vamos fazer a RJ do Cruzeiro lá, pedir deságio de 95% e 792 meses para pagar, corrigido pela TR, né? É isso? É o que a gente vê por aí, tá? Mas interessantíssimo isso, e vem ao encontro também daquele PL 1397, que a gente está sempre acompanhando aqui, Exato. que ele traz isso aí. Nós vamos ver certamente adiante aí, que já passou pela Câmara, voltou, porque ficaram juntos vários, e vai para o Senado. O doutor Henrique vai acompanhar isso muito bem. Então, a magistratura, o judiciário já vem se antecipando em opiniões aí, né? A gente vê que no mudando Brasil... o posicionamento, né, Igor? Dando uma outra interpretação. Mudando. Ainda que seja contra leges e tal, a fórceps, isso não tem, no Brasil não tem disso não. Mas vamos lá. A gente também trouxe a decisão recente, agora do dia 3 de setembro, do STF, que julgou constitucional a possibilidade de uso campeão de apartamento. Na verdade, a decisão ela não julgou que deveria usufruir em si o bem em discussão, mas mandou retornar os autos porque ele tinha sido extinto pela impossibilidade jurídica do direito. Então, o STF mudou esse entendimento também, falando que ampliando também a aplicação e vendo a possibilidade de usufruir um apartamento. Eu coloquei o número do recurso extraordinário para vocês darem uma olhada também na decisão na íntegra. Bastante. A gente também trouxe uma decisão interessante também do Tribunal de Justiça de São Paulo, recente também, que ele deferiu a possibilidade de substituição da garantia do juiz por precatório judicial em uma ação de execução fiscal. Ele aplicou o princípio da menor onerosidade para o devedor e deferiu o oferecimento desses precatórios em garantia no processo. Isso daí porque a empresa comprovou também que indicar bens no atual cenário financeiro poderia inviabilizar a continuidade da atividade financeira. Então, essa decisão também foi bem bacana, uma coisa nova também, que os juízes não têm muito costume de deferir. Mas se for para preservar a empresa, eu achei válida essa decisão. Eu também coloquei um link do LinkedIn da doutora Thais, aqui do escritório, que ela também chamou a atenção, uma circular da SUSEP, que apresentou as novas regras de prevenção à lavagem de dinheiro. E é bem interessante essa circular do SUSEP. Um minutinho. Travou. Bom. Priscila estava falando, né? Realmente, a doutora Thais é sócia do escritório, ela fez uma publicação relacionada a essa circular e ela traz novidades. Né? Comentando um pouquinho, só para fechar essa decisão da garantia anterior da substituição por precatórios, né? Isso aí vem exatamente que rebota tudo que tem no Congresso Nacional atualmente para poder analisar, exatamente preservar a fonte produtora, a unidade produtora, os cargos de emprego e para não arrefecer ainda mais a economia. Né? Os juízes estão muito atentos, sobretudo a recomendação número 63 do Conselho Nacional de Justiça, que fala para eles tomarem cautela, cuidado nas decisões que houver expropriação, recuperação, falências, nesse sentido. Enfim, com essas considerações, pessoal, né, é o que a gente queria Posso só atualizar um tema, doutor Jefferson? Por favor, doutor, fique à vontade. Esquece, com atualidades legais aí que a doutora Priscila abordou. Teve recentemente, agora em agosto desse ano, né, por volta do dia 26, salvo engano, 25, a decisão do ministro Gilmar Mendes, da STF,
em relação a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Magistrados, eu não sei se vocês acompanharam, no que diz respeito à garantia do exercício da advocacia. O artigo 7º da Lei 8.906, o inciso, salvo engano, 8º, estava sendo combatido porque a ANAMAS entendia que, sobre a atuação dos magistrados, a autorização legal deveria ser decorrente de lei complementar, e, no entanto, é a Lei 8.906, que é uma lei ordinária. E, em razão disso, o Gilmar Mendes entendeu, com base, inclusive, no que já havia decidido o CNJ, que os juízes, em qualquer instância, são obrigados a receber os seus advogados, os advogados das partes, mesmo que não se tenha urgência para recebimento, para atendimento desse advogado, e desde que ele esteja devidamente credenciado nos autos. Então, isso é um fato importante, né, que garante a nossa... Isso aí foi uma atuação do Conselho Federal da OAB, né, na Comissão de Prerrogativas, e entrou com um amicus curiae nessa ação direta de inconstitucionalidade, e reforça mais ainda o nosso papel também junto à atuação dos embargos lá, os famosos embargos auriculares, né? A gente precisa estar atento aí na nossa atuação também, corpo a corpo, com os magistrados. Eu achei essa decisão importante, a DI 4330, se quiser até disponibilizo para vocês, é muito, muito importante porque agora a questão processual, o STF entendeu que a ANAMAS era parte ilegítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Eu tenho um acordo aqui, depois eu compartilho com vocês no grupo aí, só para ilustrar aí as atualidades legais, aí, uma pequena participação. Bacana. A gente pode colocar esse acórdão do Henrique aí, sim, no material que a Priscila vai estar mandando, né? Estou disponibilizando agora para vocês, então, pelo grupo Boniures, tá? Tá. Ok. Era isso, agradeço a todos, né, por estar nos ouvindo. Mais uma vez uma conversa muito boa, muito elucidativa de vários assuntos e com novidades, né? Um bom dia a todos, vou deixar meus colegas aí finalizar. Bom, gente, eu agradeço a todos mais uma vez a participação, essa nossa hora e pouquinho aí. Vamos continuar assim, aprimorando cada vez mais e desenvolvendo a cada dia nesse seminário as nossas práticas, ok? Um grande abraço a todos, está franqueada a palavra, quem quiser falar, se manifestar sobre alguma situação, ok? Então, gente, bom dia. Desculpa os probleminhas técnicos de hoje, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a colaboração, o engrandecimento. Essa troca é muito importante para a gente trocar experiência e ver o que pode nos auxiliar no nosso dia a dia. São sempre temas muito relevantes, a gente conta com a presença de todo mundo e eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado. Parabéns, Jefferson, Priscila, Igor. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Ótimo, então. Um abraço a todos, até a próxima.